Esses projetos, que eu chamo de projetos relâmpagos, eles tinham um patrocínio ali curtinho. E depois? Exatamente. Como é que fica a galera, né? Acaba o patrocínio, acaba o projeto. Então, isso sempre me incomodou bastante. A pessoa que era responsável pela ONG, tratando os meninos de uma forma, chamando os meninos de animais. E aí eu parei na escada e eu sou uma pessoa até de muito diálogo, de pouco enfrentamento, mas eu falei assim, eu não quero mais fazer parte disso, eles não são animais. Como é que você trata uma pessoa assim? Comunidade objeto, que é aquela comunidade que passa a ser interessante, né? De ser alvo de projetos, muitas vezes, que não são projetos que promovem transformação, mas que alimentam dependência. Salve, galera! Esse é o Trupe do Mangue Podcast, onde a gente vai entrevistar pessoas ligadas à arte, à cultura, à educação, à transformação do ser humano. A Trupe do Mangue nasceu como um projeto social, buscando levar acesso à arte, buscando levar o teatro onde ele geralmente não chega, e principalmente buscando trazer o aluno para um lugar de protagonismo. E no nosso podcast não vai ser diferente. Em cada podcast a gente vai ter, além do convidado que vai ser entrevistado, um aluno aqui na mesa para conversar com a gente, para fazer perguntas e participar. Hoje essa pessoa é o Henrique, que vai apresentar agora a nossa entrevistada. É a professora associada ao Departamento do Ensino do Teatro nos programas de pós-graduação em Artes Cênicas, Universidade Federal do Estado do Rio. É uma doutora em artes cênicas, sua tese de doutorado, A Favela como Palco e Personagem e Desafios da Comunidade Sujeito, recebeu menções honrosas no Prêmio CAPES de tese em 2011. Ao longo da sua trajetória profissional e acadêmica, desenvolveu um particular interesse pelas relações entre o teatro e pedagogia, tanto no contexto da educação formal quanto na educação não formal. É uma autora de diversos artigos publicados no Brasil e no exterior. Atualmente, na Unirio, coordena o projeto de pesquisa Teatro Aplicado, investigações sobre o universo em expansão de programa de extensão Teatro em Comunidades, que em 2024 recebeu o troféu Lisete Negreiros do prêmio CBTIJ. CBTIJ, é isso mesmo. Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude. Obrigado, Henrique. A convidada de hoje é Marina Henriques Coutinho, minha querida professora na Unirio quando eu cursei. E uma das pessoas mais importantes para a Trupe do Mangue, porque através das aulas dela, do projeto dela, do livro dela de doutorado, eu acho que ali plantou uma semente de a vontade de fazer algo a partir daquilo ali, dando acesso, e foi transformador para mim, porque não seria para outras pessoas, né? Obrigado pela sua presença, Marina. Obrigada. É uma honra te ter aqui. Obrigada, Vitor. Prazer é todo meu estar aqui com você, com o Henrique, né? Saber que a Trupe do Mangue cresceu, né? E que aquele projeto que eu vi lá, bem embrionário, se tornou um super projeto, com um podcast e tudo. Então, super prazer e alegria estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco, né, da minha experiência e tal. Então, é muito bom te ver também depois de tantos anos. Também, Marina. Marina, a gente gostaria de saber, começar de uma forma... perguntando um pouco de onde você veio, que lugar foi esse da sua infância, que geografia foi essa que você viveu assim no início da sua vida? Tá, bom, a minha história de vida tá ali no início, tá muito na zona sul do Rio de Janeiro, né? Sou super carioca, de uma família típica de classe média, pais médicos, né? Uma família privilegiada ali, que viveu um tempo de ditadura militar, né? Então, eu nasci em 1972 e vivi essa realidade de infância, né? Da classe média do Rio, praia, clube, bastante privilégio. Sim. A Zona Sul, que é ali? Copacabana, Ipanema? Botafogo, Leblon, passei por esses bairros, principalmente.
Você lembra de alguma brincadeira que você fazia na infância, lugares onde tinha esses espaços? Eu adorava piscina com meu irmão, da gente brincar de afundar e falar coisas embaixo da água e descobrir o que o outro está falando embaixo da água. Era uma das minhas brincadeiras preferidas. Tem uma coisa que você contou no seu livro de doutorado que me marcou muito. Na verdade, agora eu já não sei se foi no livro ou se você me contou isso em alguma das aulas. Misturou na minha mente essa influência. E sobre seu pai, que ele te levava para alguns projetos sociais, tinha alguma coisa relacionada a isso? Eu acho que, assim, lá no início da introdução, né, do livro, que eu falo um pouco sobre como que eu cheguei no teatro que acontece nas comunidades ou favelas do Rio, né? Eu acho que vem bastante dessa influência, né? Que nessa minha infância também de Zona Sul privilegiada, meu pai estava muito envolvido com as associações de moradores, um movimento muito forte ali nos anos 80 e tudo mais. E eu costumava acompanhar ele nessas reuniões de associações de moradores, né? Conheci o Vidigal, assim, conheci o Chapéu Mangueira, assim, né? Então, de certa forma, apesar de eu não fazer parte dessa realidade favelada, né? Eu conheci o teatro que era feito, inclusive, já naqueles anos, nessas comunidades. Então, foi mais ou menos esse o caminho, né? E todo o envolvimento dele político, né? Com garantia, principalmente a pauta da saúde pública, acho que me influenciou bastante, assim, a me interessar por esse universo que é tão próximo, né, da gente, mas ao mesmo tempo tão distante. Sim, verdade. E como é que o teatro, antes da pesquisadora acadêmica, como é que o teatro entrou na tua vida? Então, eu sempre, na adolescência me interessei em fazer teatro, comecei fazendo tablado, depois fui para Cal, né, um caminho assim bem, né, de quem quer estudar teatro e é classe média e tal. E quando eu estava saindo da Cal, eu tinha muito esse desejo, eu tinha estudado Brecht, tinha estudado um pouco de Boal e tal, e eu tinha esse desejo de trabalhar nesse mundo social, né? De fazer um teatro político e voltado para quem não teria acesso a tablado e cal e tudo mais, nesse sentido mesmo de democratizar o acesso. Mais do que democratizar o acesso, né? Porque a gente fala democratização do acesso em relação a assistir teatro. Eu achava que seria interessante, assim como o Boal sempre pensou, que as pessoas tivessem a chance de fazer o teatro, de produzir o seu próprio teatro. E aí, criei um projeto, na época era Fernando Henrique Cardoso, olha só, e ele tinha um grande projeto que chamava Comunidade Solidária. E eu escrevi, assim, tinha 20 e poucos anos, meio, será que isso vai dar certo? Então, mas eu criei uma parceria na época do Viva Rio, que ainda é, né, uma organização não governamental aqui no Rio, com uma associação de moradores na Maré, no Parque União Maré. Mas eu escrevi o projeto achando, isso não vai passar. Será que alguém vai se interessar por uma oficina de teatros, como capacitação solidária para jovens e tal? No entanto, foi aprovado e eu fiquei assim, meu Deus, e agora tem que dar conta, né, desse projeto, que tinha que receber 20 jovens, era um projeto todos os dias no Parque União, e meio como que eu meio que caí de paraquedas ali. Parque União, para quem está assistindo a gente e não conhece, fica Parque União é uma das favelas que compõe o Complexo da Maré. Né? Sim. Então, o complexo é formado por 16 favelas e o Parque União é uma delas, ao lado da Nova Holanda, né? E então foi assim, início dos anos 90, eu, né, bem jovem ainda, criei aí formei uma equipe, então eram aulas de teatro, aulas de leitura, aula de cidadania, isso com o apoio do Viva Rio e dessa associação de moradores. Então foi assim a minha primeira experiência, né? E foi um marco, assim, na minha trajetória, porque a minha intenção era ser atriz e tudo mais, mas ali, né, naquela convivência com a juventude da Maré, eu percebi um outro novo, grande sentido para o teatro, que estava muito ligado à educação, né? Então, foi ali que eu me descobri educadora, porque o meu plano não era ser educadora, né? O meu plano era ser atriz. E ali eu fui me descobrindo, né? Assim, descobrindo uma paixão mesmo pelo trabalho com juventude e teatro, e foi a minha primeira experiência. Então, eu fiquei 2 anos na Maré, depois fomos para o Cantagalo, porque aí a crítica que eu faço posteriormente no doutorado tem muito a ver com essas experiências, que foram experiências muito profundas, mas
com um tempo muito curto, né? Porque esses projetos, que eu chamo de projetos relâmpagos, eles tinham um patrocínio ali curtinho. E depois? Exatamente. Como é que fica a galera, né? Acaba o patrocínio, acaba o projeto. Então, isso sempre me incomodou bastante. Foi uma coisa até que durante as tuas aulas de teatro comunidade na graduação e no projeto de extensão me marcou muito essa preocupação com a continuidade. Uhum. Que não adianta chegar, dar acesso a algo, mas e depois? Para onde que eu vou? Como é que eu continuo, né? Sim. Acho isso um ponto bem importante. Nessa época você já tinha iniciado sua carreira acadêmica, graduação? Não. Eu passei muitos anos trabalhando nesse campo, né, que chama terceiro setor, que é o setor das ONGs, né, com esses projetos sociais que ficaram muito fortes ali, principalmente nos anos 90, início dos anos 2000. Então, tive a chance de trabalhar em vários desses projetos, né? Porque, de repente, o teatro virou uma fórmula, né? Assim, e o esporte também. Então, vamos salvar as crianças, né, do tráfico, porque elas estão nas ruas, sem acesso às atividades e tudo mais. Posteriormente, também, eu vou fazer a crítica em relação a esse discurso, né? Então, a vivência nesses projetos que me levou a universidade a querer fazer uma pesquisa no mestrado, né? Porque eu comecei a viver um dilema, né? Porque a gente, enquanto artista, a gente tem essa intenção de transformação, né? Porque o teatro vai transformar e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu estava inserida num contexto que usava esse discurso do salvar as crianças do tráfico, né? Como se todas as crianças e jovens favelados estivessem suscetíveis a virar, né, bandidos traficantes. Então, eu comecei a me descolar, né, desse lugar de salvacionista ou assistencialista. Isso começou a me incomodar e, naquele momento, eu pude me afastar desses trabalhos, né? A partir dessa crítica que eu comecei a fazer, eu decidi voltar para a universidade e fazer o mestrado. E aí, no mestrado, eu fui procurar exemplos que eu considerava orgânicos, né? Que tivessem surgido de uma maneira orgânica das comunidades e não que tivessem chegado, né, caído de paraquedas nas comunidades com essa intenção, né, de ganhar esse slogan de projetos que estão salvando. Para né? quem não é da área, assim, e tá escutando a gente, ou seja, esse slogan de salvação, você começou a fazer críticas a isso, porque você viu que não era bem assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, continua acreditando na potência do teatro quando ele é usado Sim. como Total. de uma outra maneira. Total, porque a minha intenção ali, enquanto, né, educadora, artista, trabalhando com os grupos, foi sempre essa. Mas só que eu estava, né, de certa forma, fazendo parte de um contexto que tinha essa intenção que eu acho maliciosa. Usando até politicamente Usando ali politicamente, como uma propaganda. Como uma propaganda, né? As empresas patrocinadoras dizendo que, né, que estão salvando as crianças e tudo mais. E então eu comecei a perceber que o meu desejo não era compatível com o desejo desses Engraçado projetos. você dizer isso em outro momento, assim, de outra forma, mas eu comecei a dar aula em muitas ONGs, né? E aí chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais fazer parte disso. Me lembro até exatamente, assim, um dia a pessoa que era responsável pela ONG tratando os meninos de uma forma, chamando os meninos de animais. E aí eu parei na escada e eu sou uma pessoa até de muito diálogo, de pouco enfrentamento, mas eu falei assim, eu não quero mais fazer parte disso, eles não são animais. Como é que você trata uma pessoa assim, de uma determinada forma? E fiquei muito angustiado, porque para mim era o caminho que eu ia seguir, só que a partir dali me deu vontade de criar trupe. Eu falei, e se eu criar de uma maneira diferente, né? E a gente não tem todas as respostas, mas a gente percebe o que não dá certo, né? Sim. O que... Eu acho sempre importante, assim, não satanizar as ONGs, né? Quando a gente fala assim, as ONGs são... Exatamente, né? Assim, verdade. Mas essa relação ONG, empresa, poder público, né? Bem, se as empresas estivessem interessadas em promover a transformação social, né? Acho que a gente não estava do jeito que está. Então, assim, eu comecei a duvidar, né, dessa coisa de empresa patrocinar projeto social. Porque, afinal de contas, de quem deveria ser a responsabilidade social?
né? Governo. Do governo, do Estado e não das empresas. Quero até fazer uma ressalva aqui, porque as ONGs fazem um papel muito importante, Sim. né? Uhum. São onde o governo não chega, às vezes é a ONG que chega lá e dá acesso ao esporte, ao teatro, à Exatamente. educação. Algumas que eu passei que talvez eu não concordasse com tudo, mas também tem um Exatamente. trabalho muito importante de dar acesso mesmo. Exatamente. Então não dá para pensar ou isso ou aquilo, a gente está assim, a complexidade, né? A questão é mais profunda. É mais profunda. Então, mas aí quando eu cheguei na Unirio, né, lá no programa acadêmico para o mestrado, eu pensei, então vou falar sobre o Nós do Morro, porque o Nós do Morro naquele momento já era um grupo pioneiro, um grupo com continuidade, né, que viveu 15 anos sem apoio. Você já ouviu falar nesse grupo, Henrique? Nós do Morro? Já. No Vidigal. Então, eu tomei o Nós do Morro como um exemplo, né, do que eu coloco na tese, né, da comunidade sujeito, né, um grupo que surge de dentro do Vidigal de uma maneira orgânica, a partir da iniciativa de moradores do Vidigal e que sobrevive durante um bom tempo, não que isso seja bom, mas que sobrevive a partir do apoio comunitário, né? Então, um grupo que iniciou ali a trajetória falando sobre o Vidigal, com os personagens do Vidigal, né? E criou uma plateia vidigalense. Então, a partir disso, eu faço esse confronto aí entre a ideia de comunidade sujeito, que eu vejo em alguns grupos essa dinâmica, e a comunidade objeto, que é aquela comunidade que passa a ser interessante, né, de ser alvo de projetos, muitas vezes, que não são projetos que promovem transformação, mas que alimentam dependência, né? Então, eu faço essa crítica ali. Já no mestrado, inicio essa crítica. Sobre o Nós no Morro, eu fiz parte das oficinas do grupo por 2 anos e foi, assim, para mim, muito transformador. Foi muito bacana, eu tive acesso a muitas aulas legais lá, professores incríveis, mas principalmente o que mais me chamou a atenção, que eu acho que quando eu li teu livro eu me identifiquei muito, foi a questão dessa plateia do Vidigal, a forma como ele fazia os espetáculos e incluíam, e de repente tinha um crítico de teatro da Zona Sul com uma pessoa que morava ali do Vidigal, que não tinha relação nenhuma com o fazer teatral, mas era a plateia. E achei muito legal também o estudo que você fala da forma como o grupo escrevia sua dramaturgia para criar a plateia, né? Do Luiz Paulo Correia Castro, que a gente, na trupe, depois teve a honra dele escrever 3 espetáculos nossos. Aliás, um salve aí para o Quilombo dos Bernardos, onde a gente fez peça com dramaturgia do Paulo, que a trupe chegou lá. O Renan também, que fez parte do grupo, dirigiu comigo essas peças. A Associação de Artes lá de Raul Soares, lá, a Jéssica, o Alisson, que continuou o projeto, o grupo, formando alunos, fazendo espetáculos. E o grupo Coração de Ferro também, que a gente fez espetáculos lá com dramaturgia do Paulo. E é muito engraçado porque eu li a forma como... Eu tive uma aula com o Paulo Nós no Morro, né? E eu encontrei com ele na Unirio, mas eu ficava meio acanhado. Só que no primeiro espetáculo da trupe, eu li o teu livro, aquilo que você dizia do espetáculo Birosca, que o público se identificava, e eu criando a trupe no primeiro espetáculo na Ilha da Gigóia, eu falei, como é que o público vai se identificar? Aí eu fiquei 1 ano entrevistando as pessoas, escutando os causos, e eu já tinha material pra caramba, mas eu não conseguia transformar em dramaturgia. Aí num dia eu falei, cara, eu vou transformar e vai ser algo que a plateia vai entender. E foi muito engraçado, porque de repente a gente... eu acho que um dos maiores sucessos que eu presenciei, que eu vivi no teatro, porque não era um espetáculo profissional, os alunos faziam um espetáculo e era sobre os moradores e sobre a própria ilha, né? A comunidade como palco personagem. E teve fila fora do... Foi o que eu assisti em 19? Não, foi o segundo. Ah, foi o segundo. Teve fila e as pessoas, não, a gente quer ver, é sobre a gente. Sim. E foi uma coisa incrível. E aí tinha umas piadas, muitos moradores eram personagens. De repente as pessoas, um pedreiro lá, o Jorjão, ele rindo pra caramba de se ver no palco. O Saruê, que era um pescador também, se vendo. E o sorriso dessas pessoas se vendo como protagonistas, assim. E os alunos que estavam em cena, né, atores, contando a história daquela gente, aquela zona de turbulência desse encontro de
a comunidade no palco, né? Sim. Foi uma das coisas assim que eu falei, cara, esse é o caminho. As pessoas têm que se ver, elas têm que... Mas é um movimento, eu acho que é um movimento orgânico, assim. Se você, enquanto um professor de teatro, um facilitador, um orientador de um grupo, você chega num espaço que você não conhece, um território que você não conhece, pessoas que você não conhece, se você realmente implementar, né, criar uma relação dialógica, você vai escutar essas pessoas e vai deixar emergir um teatro que é delas, que fala sobre elas. Você não chega com uma fórmula pronta, né? Então tem essa ideia do de cima para baixo e do de baixo para cima. É um teatro que emerge das pessoas e quase sempre vai falar sobre elas, sobre a vida delas, sobre o seu lugar, sobre o seu território, sobre as suas dinâmicas, as suas relações, né? Então, o movimento do Nós no Morro foi esse. Eu tenho acompanhado também outros grupos, por exemplo, Japeri, a própria Companhia Marginal, exemplos mais aqui localizados no Rio, que surgiram com essa necessidade de falar sobre o seu lugar, né? De colocar as suas pessoas em cena. E isso cria uma representatividade da comunidade. A comunidade gosta de se assistir, de se ver, de reconhecer os seus personagens, né? É só a gente olhar para a necessidade deles, o que eles falam, né? Teve um exercício que foi muito legal, assim, que me marcou bastante também no primeiro ano da trupe, que eu tava entendendo como é que vai ser isso, que espetáculo que vai ser esse. Que a gente convidou compositores locais para escreverem músicas sobre a Ilha da Gigoia, sobre os moradores. Isso foi um lugar de comunicação. Mas também tinha um lugar de criticismo que partia do aluno. Eu falei, o que pode ser melhor? E meio que, não sei, os alunos bem novos, né, jovens. Falei, vamos dar uma volta pela ilha aí, o que tem? Aí eles mesmo começaram a cuidar. Pô, essa água tá muito poluída, da onde vem isso, né? Tem um shopping ali que vaza esgoto direto na água. Pô, que absurdo. E eles mesmo se dando conta, essa construção irregular aqui, pô, tá trincando o chão, imagina se isso cai. E aí eles ficaram com um sentimento de pertencimento mesmo aflorado e, pô, vamos cuidar disso aqui. E aí quando eles diziam sobre isso nas improvisações, era com mais propriedade, né? Isso foi uma coisa que eu achei bem legal, assim. E que tem tudo a ver também com esse tal teatro comunidades, né? Que é você reconhecer a sua realidade, trazê-la para a cena, trazer com crítica, trazer também com diversão, com alegria, né? Então, o que foi nesse meu processo todo interessante de ver é que esses grupos já existiam e já faziam, e eu mesma comecei a fazer parte desse contexto de teatro em comunidade sem saber, porque eu não estava na academia. Então, quando eu volto para a universidade, eu descubro referências. Bom, Paulo Freire tem a ver com isso, Augusto Boal tem a ver com isso. Eu conheço uma professora do Sul que diz assim, olha, lá no exterior, os gringos estão falando de Paulo Freire e Augusto Boal e fazendo essa relação entre teatro e comunidades. Então, eu descobri que no campo acadêmico havia pesquisas tratando dessa relação teatro em comunidade. Que professora era essa? Foi a Márcia Pompeu, né, que já tinha um trabalho de extensão lá na UDESC, né, em Santa Catarina, trabalhava com grupos comunitários fora da universidade. Então, ela me apresenta essa literatura, né, que abordava esses assuntos. Eu faço, nossa, então eu estava fazendo isso sem saber, né? Eu queria pensar sobre isso, mas eu ainda não tinha a linguagem acadêmica, né? Então, foi meio que reconhecer num referencial teórico o que eu já fazia, o que eu queria fazer e o que tantos grupos no Brasil, na América Latina, fazem. E lá fora? Você chegou a ir para a Inglaterra pesquisar, né? Aí lá, assim, eu estava muito intrigada com essa questão das ONGs, né? E aí eu fui fazer parte do doutorado lá e eu descobri que essa realidade de ONGs é uma realidade global, né? Que está no mundo todo e sempre com essa intenção, não sempre, mas muitas vezes com uma intenção colonizadora mesmo, né? Salvacionista. E isso me ajudou bastante nessa crítica, né? Ao que eu achava que não era teatro comunitário de verdade, né? O que não trazia as comunidades com protagonismo, né? Mas havia também lá, e em outras partes do mundo, projetos que, né, muitos ligados ao teatro do oprimido, alguns ligados ao teatro do oprimido, que estariam dentro dessa abordagem dialógica, né? Mais afinados com Paulo Freire, com Augusto Boal e tudo mais. Eu sempre te falo isso,
não me esqueço, uma vez que você foi assistir um espetáculo da trupe, eu cheguei e falei, pô, muito obrigado, você para de me agradecer. Mas assim, eu sou muito grato porque você me abriu uma visão sobre teatro. Eu já faço teatro há 20 e tantos anos, né? E eu fiz graduação na Unirio, depois voltei para licenciatura. E quando eu fiz parte do projeto de extensão que você coordena lá, que é o Teatro em Comunidades, tudo que eu tinha feito fez sentido, assim. É muito bacana te poder conversar com você sobre isso, e eu quero dizer publicamente que você foi muito responsável me- por me dar esse acesso, essa visão, esse jeito de fazer, Uhum, de pensar uma metodologia, de dar acesso ao teatro, de chegar em lugares que o teatro às vezes não chega, uhum, ou que muitas vezes no interior de Minas eu me deparo. Trupe, como eu disse, tem alguns grupos que a gente colabora e ajudou, participou da criação desses grupos, mas eles garantem a continuidade, a gente ajuda no que pode. uhum, E eu acho que muitas vezes são grupos que sofreram durante os anos um processo de apagamento histórico, porque uhum, não teve apoio público, uhum, não teve uma valorização dos poderes das cidades. É difícil sobreviver mesmo. uhum, Tem um grupo lá em São Pedro de Ferro, Coração de Ferro, que há 10 anos resiste, criando espetáculos, e aí teve um patrocínio de uma grande empresa, mas de repente acabou o patrocínio, como é que a empresa continua? uhum. E aí muda prefeito, muda Sim, poderes, de repente se depara com um prefeito que, teatro pra quê, cara? Isso aí sim, não dá voto. Aí de repente sim. bota contrata uma dupla de sertanejo de 200, 300 Sim, mil, mas o teatro, e aí? sim, Para que sim, tá o ano sim, inteiro lá, não sim, só entretendo, mas dando acesso, sim, sim. é deixado de lado. E esses grupos existem, Isso. e isso é muito bacana. Um abração pra galera aí do Coração de Ferro, de Raul Soares também, que resiste, e outros grupos também que a gente não conhece que estão nessa batalha. Isso é muito importante, né? Essa descentralização, o reconhecimento de que, né, há centros de produção artística em outros lugares, que não é o eixo Rio, São Paulo, né? Que esses grupos existem. Então, aqui no Rio, por exemplo, tem a Rede Baixada em Cena, que são grupos que têm mais de 20 anos. Né? E que, por estarem, né, à margem, né, fora do centro legitimado, né, não são reconhecidos. Então, acho super importante você trazer esses exemplos, né? A gente acha que o teatro que acontece nos teatros da Zona Sul do Rio ou em São Paulo, né, num circuito ali profissional, legitimado e tudo mais, mas não, tem teatro acontecendo em todos os lugares, né? Sim. A gente tem um espetáculo profissional da trupe também, que eu faço como ator, e o Renan Monteiro dirige, ele é um dos diretores artísticos da trupe também. E a gente passou num edital para a criação desse espetáculo, que foi fundamental, assim, para a contratação de equipe. E a gente escolheu ir com esse espetáculo em lugares que não formais do teatro, né? A Uhum, gente estreou não num teatro, mas assim, na uhum, Ilha da Gigoia, onde a trupe começou. uhum, E aí levou essa peça para o Quilombo dos Bernardos, levou para cidades do interior onde não tem nem teatro. uhum, E muitos artistas perguntavam assim: pô, mas vocês ganharam edital porque vocês não vão no teatro? Não, porque a gente quer levar onde o teatro não vai. é, E nesses lugares, Marina, aconteceram coisas incríveis, assim, de crianças que nunca tinham assistido. Pô, isso é teatro, eu nunca vi, eu quero uhum, fazer. uhum, E a gente criando link com esses grupos do interior, então faz com Coração de Ferro. E de repente era um grupo que só apresentava espetáculos. Eu falei, uhum, não, vocês têm que pensar também em formar a gente para continuar quando vocês não fizerem mais. Abrir exatamente. oficinas, dar acesso. Isso é super importante, é muito bonito de ver, né, as pessoas descobrindo o teatro, porque historicamente é um lugar que está longe, né, que é um lugar chique, que a gente tem que ir bem arrumado e tudo mais, né, essa primeira imagem que o teatro é uma coisa, né, distante. Então essa aproximação eu acho que é fundamental, acho que é o mais, acho que na verdade foi o que me encantou, foi ver a criançada e a juventude, né, descobrindo essa linguagem. Mas eu não sei se o Henrique sentiu isso, sente um pouco assim. Talvez você pudesse até comentar um pouco como foi essa sua descoberta, né? Como é que você, né, decidiu fazer teatro um belo dia lá na Ilha da Gigoia? Como é que foi esse movimento para você? Que eu sempre fico muito curiosa de saber o que que os jovens estão pensando, né? Então, eu já faço teatro já há mais de 10 anos. Uhum, Eu fazia, mas nunca conseguia
finalizar. Uhum. Aí eu me mudei para Salvador, que foi quando eu tive acesso mesmo ao teatro. Porque Uhum. lá na minha cidade, nunca tive acesso ao teatro. Sempre tinha aquela vontade ardia no coração, mas nunca conseguia, porque lá não tinha essas coisas. Uhum. Lá, tipo, também tinha um preconceito, né? Aqui teatro é isso, é aquilo. Uhum. E aquilo veio me reprimindo o tempo todo. Uhum. Aí, quando eu mudei para Salvador, Uhum. eu conheci uma família que me prometeu ia me levar para Salvador. Uhum. Aí eu fui para Salvador Uhum. e eu tive o primeiro acesso ao teatro, mas depois de algum tempo, né? Uhum. E depois daquilo aconteceu tantas coisas, eu disse, agora é a hora. Uhum. Aí eu comecei a fazer teatro. Uhum. Aí decidi que eu precisava ir pro Rio porque lá tava muito pequeno para mim. Sim, olha. Aí eu cheguei aqui, fiz algumas oficinas de teatro. Uhum. Meu primeiro acesso aqui foi a figuração. Uhum. E eu comecei a buscar mais teatro. Uhum. Aí eu começava, não terminava. Começava, não terminava. Uhum. Por diversos fatores. Aí, certo dia, eu conheci a trupe Uhum. através de uma atriz lá da Globo. Que ela indicou o curso, né? Uhum. Do Renan. Uhum. Mas todo ano vinha, eu adiava. Uhum. Até o dia que eu decidi. Agora eu vou até o fim. Sim. E pra mim, foi o primeiro curso que eu terminei de verdade. Uhum. Terminei não, assim, que eu concluí Concluiu o primeiro ano e continua. E continuou, continuou. tem continuidade. E, Importante. tipo, pra mim, a trupe é uma família. Uhum. Não é só um teatro. Uhum. Uhum. Porque nos outros teatros era só aquela peça, aquela apresentação. Sim. Acabou o curso, acabou tudo. Sim, 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 sim. E na trupe a gente tem uma continuação sempre. A gente tá sempre aprendendo alguma coisa. Não só na atuação, mas toda a parte técnica Excelente. também. Isso é muito importante que você está falando. Eu acho que é uma das características desse teatro que a gente está chamando de teatro em comunidades, que é a continuidade, a convivência, né? Essa ideia de família, né? De que não é algo efêmero, né? Mas que está, né? Embora não seja sempre montagem de espetáculo, mas que existe um convívio, né? Como se fosse um espaço-tempo, assim, fora da realidade. Porque na realidade nossa, desse capitalismo louco, a gente está correndo, né? A gente não tem relação, a gente não se olha, cada um por si. E esses grupos, eles têm essa aura, né? De um espaço-tempo diferenciado. Né? A gente no espetáculo das outras turmas, aí o Henrique na finalização ano passado, ele ajudou no cenário, na luz, tava lá com a gente, para além do curso de atuação que ele faz também. E hoje ele é eu acho que é um dos líderes do grupo, porque alguém faz aniversário, ele vai lá, ele cozinha, faz um empadão. Aí ele mora longe, ele traz café de casa pro grupo, vai criando uma rede que a que comida é muito faz bacana. parte também. A comida congrega, né? Sim. Deixa eu te fazer, voltando aqui, Marina, como é que você tá hoje na Unirio? Você tá dando aula, tá coordenando algum projeto lá? Como é que tá? Bom, no momento eu continuo com as minhas aulas, que eu acho que é o espaço que eu, né, gosto muito das aulas, né, na graduação, na pós-graduação também, e coordenando o programa de extensão Teatro e Comunidades, né? São os lugares que eu gosto muito de estar. A universidade exige bastante, né? Então, sair de uma coordenação do mestrado profissional, que é, aliás, que estou te recomendando, né? Um programa voltado para educadores, que a gente tinha um foco mais em educadores nas escolas, mas abrimos também para o campo da educação não formal, que eu acho que tem muito a ver com o que você está fazendo. O programa acadêmico, com algumas orientações, finalizando. Então é isso, na rotina das tarefas todas. Mas eu adoro estar em sala de aula, então a gente tem uma disciplina na licenciatura em teatro chamada Teatro em Comunidades, e estou no momento com um grupo muito querido, né? Eu comecei a trabalhar na licenciatura também a ideia de criar comunidade na sala de aula, né? Então, além de discutir esses temas todos,
a gente também tô trazendo várias dinâmicas com o sentido de criar um espírito comunitário em sala de aula, que é muito difícil, né? Porque universidades são créditos, então você faz uma disciplina, no semestre que vem já é um outro grupo, outros alunos e tudo mais. Mas tem funcionado bastante, assim. Ontem mesmo a gente teve uma tarde incrível de espírito comunitário, assim, na nossa salinha de aula. É bem bacana. E como é que tá a questão? Você já tem alunos, eu acho que sim, que fizeram partes como alunos do programa de extensão. programa de extensão, que faziam as oficinas como alunos, Sim. que entraram na Unirio depois para fazer licenciatura, né? Sim, alguns. O Teatro Comunidade, só falando muito rápido, é um programa de extensão que está há 13 anos esse ano. Acontece lá na Maré, no momento em 2 espaços, que é na Nova Holanda, no Centro de Arte da Maré, e no Piscinão de Ramos, próximo ao Piscinão de Ramos, em Ramos, no Centro Municipal de Saúde Américo Veloso, né? Então, uma parceria da Unirio, nossa, com esses 2 espaços, né? E a gente tem no Centro de Artes um grupo infantil e um grupo acima de 13 anos. Então, tem adolescente, tem jovens e tal, e adultos. E em Ramos também é um grupo intergeracional. Então, ao longo desses 13 anos, e aí você fez parte do programa, né? Quem oferece as aulas são os licenciandos. Que né? são alunos da universidade lá da Unirio de teatro. Da Unirio, né? da Escola de Teatro, que vão dar aula, né, para esses grupos, e eu coordeno, junto com a Clarice, que você deve conhecer na época, que fica mais localizada em Ramos. Então, ao longo desses 13 anos, a gente recebemos jovens que começaram a fazer teatro no teatro em comunidades, na extensão, e depois ingressaram na Unirio, né, fizeram a escola de teatro, a licenciatura, e depois retornaram para a Maré como orientadores dos grupos, né? Tem um exemplo da Elimara Cardoso. Me lembro dela. Ela foi minha aluna, eu acho. Né? Fez parte do projeto. A Eli agora está no mestrado acadêmico, né? E ela foi sua aluna, depois ela entrou, fez a licenciatura, foi professora no programa e agora está fazendo mestrado. Eu acho que ela estudava música também, uma menina muito... ela é cantora, ela é maravilhosa, né? A gente Tem mais algum além dela? O Jean Barcelos está no mestrado também. O Jean também deu aula na Arena. Acho que deu aula com você, não sei. Deu, acho que sim. O Jean, enfim, tem outros, né? O Felipe PH e o Wallace não começaram a fazer teatro no projeto, né? Mas se formaram na licenciatura e tem uma atuação muito forte, né? Agora o Felipe no audiovisual também, o Wallace no teatro. Então, são histórias, vocês né? fazem parte da Companhia Marginal, né? O Wallace já fazia parte da CIA Marginal, né? O Felipe fez parte. É um trabalho muito bacana também. Sim, sim. Que legal. Vou te fazer uma pergunta aqui. Eu me lembro que eu já te fiz isso, perguntei lá atrás, eu bem jovem, motivado, começando a estudar Boal, Paulo Freire, de transformação através da educação. E eu te falei, Marina, você acha mesmo que isso aqui transforma alguém? Ela falou, não te transforma. Aí você virou pra mim e falou, não te transformou? Você não teve acesso? A transformação é essa, você me disse algo por aí. E eu bem jovem, né? Eu falei assim, como é que a gente vai transformar através do teatro? Como é que você pensa hoje o teatro e a transformação? Tá. Assim, eu tenho pensado muito, a gente tem conversado muito na extensão nos últimos anos sobre isso, né? Assim, o mundo está muito difícil, né? Eu acho que há problemas estruturais muito profundos na nossa sociedade, né? Então, essa ideia da transformação vira uma coisa, assim, muito utópica, né? Não dá para... Essa ideia de que o teatro vai mudar o mundo, eu ando duvidando um pouco disso, assim. Mas o mundo é muito grande. Mas existem os mundos que a gente consegue acessar. Então, se a gente consegue provocar, né, esses pequenos mundos, eu acho que aos pouquinhos, quem sabe. Porque se a gente perde a esperança também, por que a gente está trabalhando com arte e educação, né? Então, eu acredito nas pequenas mudanças, nas mudanças que a gente pode ir acessando no dia a dia. Então, se a gente consegue... E também me debato muito com a ideia de que nós vamos promover transformação. Porque eu acho que não sou eu, né, uma pessoa branca, né, classe média, professora universitária, que vou lá
transformar as pessoas, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam de estímulos para se transformarem por elas mesmas, né? Então, pensarem por elas mesmas, ou como Paulo Freire fala, nomear o mundo por elas mesmas. Não sou eu que vou lá dizer o que tem que ser feito, né? Então, eu acho que pensar essa transformação com essa ética mesmo, assim, de que eu não sou a poderosa que vai lá fazer mágica, né? Porque as grandes opressões, elas não vão mudar com um passe de mágica. A gente não acaba com o racismo da noite para o dia, com o patriarcado da noite para o dia, né? Com as opressões de classe também, não é nada da noite para o dia, né? Isso daí é trabalho de formiguinha. Mas eu acho que as pessoas precisam ser as protagonistas dessas mudanças. Então eu vejo o teatro como um meio, né, uma linguagem que pode provocar as pessoas a pensarem por elas mesmas e a criarem um teatro que vai irradiar e que vai mobilizar plateias, né? Então é mais por aí, assim, eu acho que a gente acreditar nas utopias do agora, assim, no que a gente está fazendo, assim, no dia a dia e no potencial das pessoas, né? Olhando aqui para o Henrique, eu fico pensando no potencial, já estou querendo assistir, né? Henrique em cena. E eu acho que ele falar essas coisas todas que ele acabou de dizer, eu acho que isso que importa, né? Menino bem legal, obrigado. Ô Henrique, a gente já vai pro nosso momento cafezinho. Antes dele, quer fazer alguma pergunta para Marina? Qual foi a idade que a senhora começou a ter esse contato com o teatro? Com o teatro em geral? Em geral. Enfim, eu frequentei muito teatro, né, assim, na minha infância, e eu lembro, assim, meu primeiro contato com essa relação de teatro, favela e tudo mais, que não era, a favela não é a minha origem, né, então as pessoas costumam perguntar assim, mas você não é uma pessoa, né, essa distância. Mas foi interessante, porque foi uma experiência que me marcou muito quando eu subi o Vidigal, eu era menina, criança, para assistir o Flicts, né? Um grupo lá, não vou saber dizer, que já existia. Não era nem o Nós do Morro, era outro? Não era o Nós do Morro, não era o Nós do Morro. Sei lá, Nós do Morro surgiu em 86, eu devo ter ido em 82, por aí. Já deviam ter aqueles artistas morando lá. Pode ser, sei lá, o que foi uma doideira que o meu pai me levou lá e eu assisti o Flicts, né? E eu nunca esqueço de ter ido ao teatro sem ter ido ao teatro, no sentido do edifício teatral, né? Eu subi o morro com meu pai para ver uma peça de teatro, né? E aquilo me marcou profundamente. Então, eu frequentava muito, né? Tive essas experiências diversas, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito louca, que você pode estar num teatro municipal e depois assistir uma peça de teatro numa favela, né? E depois eu fui pro tablado, adolescente, assim. Eu sempre tive essa vontade, eu era muito tímida. E aí, eu comecei a fazer teatro no tablado, né? Então, foi isso. Uma pergunta importante antes da gente entrar no cafezinho, me lembrei agora. Eu vivi 12 anos na faculdade pública, estudando uma faculdade federal, que é a Unirio, estudando teatro, licenciatura em teatro, atuação. E eu vivi na prática, eu vi a mudança dessa universidade. Importante. Porque quando eu entrei, eu também era um jovem de classe média que tinha acesso e só consegui entrar por causa disso, porque era um curso que ia da tarde até a noite. Então, eu via que a faculdade tinha uma cor, tinha uma geografia, geralmente eram meninos jovens da Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí, foi numa época do governo Lula, início de anos 2000, e eu fiquei na faculdade até 2018, e eu vi essa transformação. Sim. Eu vi jovens de comunidade tendo acesso às músicas do ônibus, saindo da faculdade, começaram a mudar, a cor da faculdade começou a mudar, a geografia da faculdade começou a mudar, muitas pessoas tiveram acesso. E aí eu queria te escutar, por ser uma faculdade federal, eu acho que o governo federal tem uma responsabilidade, uma influência muito grande nessa universidade pública. E com essas mudanças de governo,
houve muita transformação em 2018. A gente ouve relatos que a faculdade pública, às vezes, pode ter sido deixada um pouco de lado com o governo Bolsonaro. E como é que você enxerga tudo isso, assim, essas transformações e a influência do governo federal na universidade pública, assim? Assim, realmente a universidade hoje é muito diferente daquela que eu encontrei em 2011, quando eu entrei. Eu acho que isso tem muito a ver com as políticas afirmativas, com as ações afirmativas, né? Então, eu recebi ali, naquele início, turmas majoritariamente brancas, e ao longo dessa última década e pouco, a universidade foi... E a transformação é lenta, que o primeiro governo Lula foi em 2002. Em 2011 e 2012 que a gente começou a ver de fato. Foi acontecendo, né? Acho que a pandemia interrompeu um pouco esse processo, porque os jovens negros, pobres, sentiram muito mais dificuldade no período pandêmico, então deixaram de fazer Enem, né? Acho que tem até pesquisa nesse sentido de ver como, né, as turmas pandêmicas são mais brancas, né? Porque as pessoas pretas tiveram que continuar trabalhando e tal. Mas, enfim, houve uma democratização, eu acho, do acesso real, né? Então, como eu vejo hoje, eu acho que é um movimento muito importante, não é o suficiente ainda, né? Mas acho que tem uma dificuldade das pessoas se manterem na universidade, né? Então, o governo Bolsonaro, acho que foi um atraso no sentido de... menos bolsas, né? Acho que o estudante, para estar na universidade, ele precisa de acesso à alimentação, né? De transporte. A gente tem, por exemplo, um corpo discente que mora muito longe, mora na Baixada, mora na Zona Oeste, que para chegar na URCA, na Unirio, é muito difícil. Então, são estudantes que passam 3 horas no transporte público, chegam lá, né, felizmente agora a gente tem um bandejão num preço mais acessível, e voltam tarde da noite para casa. Quer dizer, o tempo de estudar, né, o tempo de se dedicar aos estudos fica muito prejudicado. Então, assim, eu acho que tem um avanço, mas ao mesmo tempo, eu acho que precisa de mais apoio no sentido de, né, de bolsa alimentação, auxílio moradia, tudo isso para essa galera conseguir, né, se manter bem. A universidade, algumas universidades têm alojamento, a Unirio é uma universidade que não tem alojamento, por exemplo, então isso dificulta bastante. Então eu acho isso, eu acho que é um avanço, não é o avanço ideal ainda. Não mudou tudo, né? Não mudou tudo, e acho que precisa de mais política para conseguir manter esse estudante dentro da universidade. Eu sou resultado dessas políticas afirmativas. Eu tinha me formado como ator em 2011, se eu não me engano, eu descobri que não existia mercado de trabalho para ator. Trabalhei de jardineiro, de garçom. E aí, um belo dia, eu vi meus amigos voltando para a licenciatura, estudando teatro, e com auxílio do governo para bolsas de pesquisa, de projetos de extensão, para se manter lá. E eu só voltei por causa disso, só consegui me manter por causa disso. Então, isso é muito importante. É muito importante mesmo, assim, porque você está lá sem conseguir continuar a se manter, você vai sair daquele lugar. E as bolsas são uma possibilidade. A alimentação, bandejão, que foi muito lutado, também uma vitória, né? Sim. Muito bacana de escutar. E a informação precisa chegar, né? Porque, assim, a juventude das classes populares mesmo, ela não assim, não está no projeto de vida ir para a universidade, ainda é um lugar muito distante, né? Então, assim, a informação precisa chegar, né, no ensino médio. Será que o Henrique ouviu falar de acesso à universidade, Enem e tudo mais no ensino médio, né? Então, assim, eu acho que né, a formação deveria, né, ser mais democrática no sentido até de trazer informação. Olha, eu já tive jovens lá da Maré que chegaram na Unirio e perguntaram se era paga a universidade. Porque simplesmente a informação não chegou. É uma universidade pública, você sabe que existe o Enem, né? Então, a tendência da juventude acabou o ensino médio, se acabou o ensino médio, vamos trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Aliás, tem pesquisas que a taxa de abandono do ensino médio é imensa, né? Imensa. Porque começa a trabalhar... Por quê? É o trabalho, é isso que é o esperado, né? Já o filho da classe média, não, ele vai sair do ensino médio, já é assim, normal, natural, vai fazer faculdade, não. E se a universidade é pública, é para todos, né? Exatamente. Deveria
as pessoas deveriam ter acesso de fato a isso. Sim, E esse sim. acesso vem através da informação. Sim. Eu me lembro no projeto de extensão, pessoas da Maré, que você levava às vezes no Teatro Municipal, conseguia alguma coisa lá, ou em outras peças de teatro, como a gente assistiu, que tinham pessoas que nunca tinham saído da Maré. Eu me lembro disso. É isso. Nunca tinha. E olha O só. acesso à cidade, né? Um acesso à cidade, a circular pela cidade. Então, essa circulação, que é uma coisa que o projeto de extensão. Olha só, no governo Bolsonaro, a gente não tinha ônibus, né? Quer dizer, na verdade, esse sucateamento, ele é contínuo, tá? Não é que acabou o Bolsonaro e melhorou, não. É só a responsabilidade do Bolsonaro, porque ali ele deu uma acelerada. Não, porque assim, tem sido cada vez mais difícil, bolsa tem sido cada vez mais difícil o transporte, né? Então, o ônibus da Unirio é uma coisa assim, fantástica, porque com esse ônibus a gente pega a garotada e leva pro municipal, ou leva para assistir um espetáculo. Há pouco tempo a gente teve no centro da cidade, no CCBB, levamos as crianças para assistir Maqueda. Então, assim, esse circular parece pouca coisa, mas é muita coisa. É muita coisa. Para uma criança que nunca entrou no CCBB... Acesso ao sonho, ao lúdico, posso ocupar aquele espaço. Posso ocupar, o direito de ocupar os espaços, né? Assim, que muitas vezes as pessoas têm dentro delas a ideia de que não, isso não é para mim. Não, teatro municipal, não sei nem como me comportar lá dentro, né? Então, esses processos de exclusão... eles estão aí, eles continuam aí, né? Quantos relatos eu ouço de meninos que entram num shopping, assim, pô, se eu entro no shopping, eu sou seguido no shopping. Então, o racismo está aí. E acessar esses espaços é fundamental para que as pessoas percebam por elas mesmas, não, eu tenho direito de ocupar esse lugar. Sim. Também. Tenho direito de ocupar a universidade, os teatros, né? Os centros culturais e tudo mais. Eu acho que aquilo que a gente falou sobre transformar, essa microtransformação parte daí também, né? Dessas pequenas coisas, né? De dar acesso, de trabalhar nisso, de mostrar outros horizontes, né? Sim, a gente que é educador tem essa função também. Sim. Eu lembro que eu ministrei uma oficina de teatro em 2020. E lá, na hora das aulas, eu fazia uns exercícios, eu pedia, faz de conta... Não, tá bem. Faz de conta que você tá no shopping. Aí todo mundo ficou de estátua. Olha isso. Ninguém nunca foi ao shopping. Aí, aeroporto também, ninguém nunca foi ao aeroporto. Eu fiquei sem saber o que fazer. Tá gravando aí não, né? Isso é um depoimento... Pode ter isso. Isso é muito bom. Quer dizer, é péssimo, mas é isso, assim. E eu acho, Henrique, que é o shopping, e são os teatros também, né? Então, são esses espaços, essas coisas chiques, né? Que as pessoas... Vivi isso muitas vezes, levar grupos jovens e eles... como é que tem que se vestir e tudo mais. No municipal, por exemplo, que você citou, não pode ir de bermuda, né? Tem que ir Aonde? no Teatro Municipal, não pode entrar de bermuda. Então, essa ideia de que o teatro também é uma coisa longe, né? Por isso que eu acho que esses teatros que são feitos nas periferias, nas comunidades e tudo mais, são muito importantes, porque eles aproximam isso que estava muito longe das pessoas, né? Um teatro que é o Boal, que ele falava assim, eu sempre uso essa frase dele, que dizia, todos podem fazer teatro, até mesmo os atores. Eu falei isso na entrevista com o Sabor. Pois é, não precisa ser ator, porque esse é uma crítica a essa especialização, essa coisa que deixou tudo muito distante, né? Enquanto que o teatro, a origem o teatro é popular, né? Então, exatamente. Aí, no final do espetáculo, uma senhora de uns 85 anos, ela chegou para mim e falou assim, nunca fui no teatro. Isso ali me deixou muito, assim, muito feliz, assim, em ter realizado um sonho de uma pessoa. Sim, é isso. Vamos lá, galera, momento cafezinho. Marina, sobre fé, você acredita em algo? Sobre o quê? Fé? Você acredita em algo? Fé nas pessoas, né? Fé nas pessoas. Bacana. Por que você continua fazendo teatro? Porque eu tenho fé. Nas pessoas e no teatro das pessoas. Se você pudesse fazer uma pergunta para alguém, quem seria? Ixi, uma pergunta para alguém. Agora vai ser uma pausa aí enorme.
Ah, não vou falar isso, que é muito... Hoje, no dia de hoje, com a notícia de hoje do Netanyahu bombardeando Irã depois do genocídio, além do genocídio em curso em Gaza, eu ia perguntar para ele se ele tem mãe. Se ele tem filhos. Pesou, né? Mas eu acho que foi fundamental. Uhum. Uma frase. Ai, nossa. Acredite apenas no que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Também não acredite no que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Saiba também que não crer algo significa algo crer. Bertolt Brecht. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, mestra. É uma honra te ter aqui. Obrigada a vocês. Foi Sua ótimo. importância Adorei. para a Trupe do Mangue é fundamental, por isso que a gente vai começar o podcast com você. Muito importante vocês continuarem com esse trabalho. Assim, quero voltar lá, estive lá em 2019, logo antes da entrada da pandemia. Fiquei emocionada, assim, porque acho que as ações concretas, elas são fundamentais, né? Não adianta também só ficar falando. Eu acho que fazer é super importante. Parabéns para vocês. Gratidão. Parabéns, Henrique. Segue firme lá. Obrigado pela sua presença. Obrigado. É isso, galera. Hoje foi com Marina Henriques Coutinho. Até a próxima.